Fala, futuros policiais civis do estado do Paraná. Tudo bem com vocês? Professor Tiago Oliveira aqui e finalmente tivemos o edital publicado pela Banca Fundação Getúlio Vargas, né, para PCPR. E meu objetivo com esses vídeos que eu vou começar a postar todos os sábados às 8 da manhã, então nós já temos um compromisso, sábados às 8 da manhã, não tem desculpa, um horário bom aí para todos. Bom, pessoal, então nós vamos começar a trabalhar as questões de estatística. Por que questões de estatística? Porque é uma das disciplinas que está sendo cobrada para o cargo de agente. Então, mais uma vez, ó, meu objetivo é ver você usando essa farda aqui. Professor, estudei com o senhor, fui aprovado. Ó, agora não esquece, hein? Estudou comigo, foi aprovado. Depois, quando você estiver lá na delegacia, lá na PCPR, aí você manda para mim uma foto, um depoimento, professor, eu consegui. Foi fácil? Não, mas eu persisti até conseguir. Então, é isso, esse tipo de depoimento é o nosso combustível para continuar, né? Sempre trazendo o melhor para vocês. Perfeito? Bom, pessoal. Vamos entender então os tópicos que foi cobrado, né? Que está sendo cobrado no edital. Só lembrando que estamos falando aqui exclusivamente para o cargo de agente da Polícia Judiciária, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui com calma. Tá bem pequenininho porque eu dei um print ah, no, nos tópicos, né? E estatística, que é a minha matéria. Eu dei um print, então ficou bem pequenininho, mas vamos lá. Então, nós temos os conceitos básicos de estatística. Conceitos não básicos, esquece esse básico, tá? Nós estamos falando de Fundação Getúlio Vargas. Então, às vezes, o que é básico para ela, no mundo real, não é tão básico assim. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com a estatística descritiva e nós vamos trabalhar com partes da estatística probabilística. Pessoal, mais uma vez, ela colocou probabilidade básica. Essa probabilidade básica para a FGV talvez não seja tão básico para nós seres mortais. Então, nessa parte aqui de probabilidade básica, nós vamos ter que apertar um pouquinho o cinto, perfeito? Inclusive, tanto aqui no YouTube, como se você for estudar comigo lá dentro da plataforma, que é inclusive é o que eu recomendo, né? Lá dentro da plataforma nós temos um conteúdo mais organizado, mais não, né? Totalmente organizado, com quadrilha. É só você começar da primeira aula, população e amostra, você vai terminar aqui em e você vai passar por todos esses tópicos aqui, mas sequencialmente, porque esses tópicos aqui, eles estão uma bagunça, estão uma salada. Não dá para você seguir esses tópicos aqui, é, tópico a tópico. Não, não tem, isso aqui não tem uma sequência lógica, tudo bem? Então, lá dentro do meu curso, não. No meu curso eu já trabalho de forma diferente. Mas, de qualquer forma, aqui no YouTube vocês não vão ser prejudicados. Nós vamos trabalhar com bastante questões, todas relacionadas ao tópico. Então, não são questões aleatórias, são questões realmente selecionadas que fazem sentido. Então, para esse cargo de agente da Polícia Judiciária FGV PC PR. Opa, PCRR não. Aí não, né, professor? Aí você me quebra. Não, PCPR. Mas antes de continuarmos, eu quero que vocês escrevam. Anota aí, ó. Pega uma caneta, pega um lápis. Eu acho que caneta até é melhor. Pega uma caneta aí, ou então, se você não quiser anotar no papel, coloca aí nos comentários. Eu vou fazer parte da PCPR. Por que que eu quero que vocês escrevam? Porque eu acredito que palavras têm poder. Palavras não são à toa, então você já está pronunciando e ainda você está registrando. Sabe quando você vai comprar um imóvel, você não tem que registrar seu imóvel, então você está registrando nesse momento que você vai fazer parte da PCPR. Eu acredito em você. Não, não é à toa que eu estou aqui sábado, poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ó, estou aqui ó, com você, acreditando em você, tudo bem? Então, pessoal, anota aí, eu vou fazer parte da PCBR, da PCPR, da PC do Paraná. Bom, agora chega de enrolação, vamos para o que interessa. Vamos então para a primeira questão da aula de hoje. A questão diz o seguinte, vamos lá. Em uma unidade de saúde foi promovida um mutirão de avaliação odontológica. Ao final do mutirão foram apurados os seguintes dados. Então, nós temos esses dados aqui. Com base nessas informações, é correto concluir que o número total de pacientes atendidos no mutirão foi. Se vocês observar, essa questão aqui não é tanto uma questão de estatística. Estou sendo sincero, tá? Mas o que que acontece? A FGV, ó, questão 2026, tá?
a FGV, ela pode cobrar isso aqui tranquilamente, mas tranquilamente dentro daquilo que ela chamou de probabilidade básica. Por quê? Porque aqui nós temos uma união de dois eventos. Como assim, professor? Observa que nós temos tratamento de canal e nós temos extração dentária. Então você pode fazer o seguinte, você pode unir esses eventos. Então qual é a fórmula? A fórmula é essa aqui, nós vamos ter, deixa eu fazer aqui abaixo. Nós temos probabilidade da união de dois eventos, então vou chamar canal de C, união com extração dentária, vamos chamar de E. Então, isso aqui é igual à probabilidade de termos canal mais a probabilidade da extração menos a probabilidade da interseção de canal e extração. Tudo bem? Só que, mais uma vez, voltando, isso aqui não é uma questão de probabilidade, é uma questão mais para raciocínio lógico matemática. O que vai mudar? A única diferença é que, ao invés de trabalharmos com probabilidade, nós vamos trabalhar somente com os eventos. Então, aqui é uma vantagem. Se você dominar isso aqui em estatística, você acaba ganhando esse plus aqui para resolver essas questões de matemática e raciocínio lógico. Então, vamos lá. Vamos unir, então, canal com extração. Ó, a quantidade de canais, nós já temos aqui, ó, 20. E realizar o canal, né? Tratamento de canal. Mais extração, nós temos 17. E realizar o canal e extração, ó, nós temos 4. Então, observa que está basicamente aqui na sequência. Então, ficamos com 20 mais 17 vai dar 37. 37 menos 4 vai dar igual a 33. Cuidado com esse 33 aqui, porque ele quer o total. Desse total aqui, se vocês observarem, a gente não considerou esses que fazem parte de canal e extração. Então, nós vamos pegar esse 33 e vamos somar com esse 6 aqui, ó. Então, mais 6. 33 mais 6, isso aqui é igual a 39. Então, marca aí sem medo de ser feliz que o gabarito dessa questão é a alternativa D. Mais uma vez, minha preocupação é o seguinte, ela colocou probabilidade básica. Você viu que isso aqui podemos trabalhar com axiomas de probabilidade, então já não é tão básico assim, mas você observa que é um exercício simples. Então, por isso que eu falo, a FGV, ela pode entender probabilidade básica totalmente diferente do que eu e você entendemos, tá? Então a gente precisa realmente avançar um pouquinho para, ó, quando chegar nesse tipo de questão, ó, porrada na FGV, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Então superamos essa questão. Vamos dar continuidade. Vamos para essa próxima questãozinha, a qual fala: em um rol de 8 números inteiros e positivos, a mediana é 6,5. Se o último termo do rol em ordem crescente for suprimido, a mediana passa a ser 6. A média dos quatro menores números é 5,75 e a média dos quatro maiores números é 8,25. Se esse rol é unimodal, a moda observa que ela fez uma mescla de vários conteúdos aqui dentro dessa questão. Primeiro, porque ela envolveu a mediana, ela envolveu a média, ela trouxe o conceito aqui da moda, cadê, ó? Da moda, perfeito? E ainda observa o seguinte, ela trouxe algumas informações que o aluno precisa saber. O aluno precisa saber o que é rol, por exemplo. Então, dentro de uma única questão, ó, ela já trabalhou 4 tópicos. Então, sem muita enrolação, vamos então entender isso aqui, ó. Então, o que é colocar em rol? Colocar em rol é quando você organiza os dados em ordem crescente. Organiza os dados, pode ser em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou então você pode organizar de forma decrescente, do maior para o menor. Eu, professor, eu gosto de trabalhar do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Inclusive, a própria FGV, ela deu essa dica aqui, ó, trabalhe em ordem crescente. Então, se nós temos 8 números aqui, ó, são 8 números inteiros, tá? Então, não são números quebrados, fracionados. Então, se são 8 números, podemos colocar então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Pessoal, a mediana, quando a quantidade é par, você vai pegar a quantidade de elementos e você vai dividir por 2. No caso, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, se você contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda 4 casas, nós vamos chegar exatamente onde está a mediana. Ó. 1, 2, 3 e 4. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, a mediana ela está aqui, ó. Tanto é verdade que a mediana é aquele elemento que divide aquela medida que divide os elementos em duas partes iguais. Então, observa que nós temos 4 valores à direita e 4 valores à esquerda. Então, esse ponto aqui, ó, qual representa a mediana, ela está geometricamente no meio. Observa que ele já passou o valor da mediana. O valor da mediana é 6,5. Então, o que é esse 6,5? Agora tem mais um outro detalhe. Quando a quantidade é par, esse 6,5 é o ponto médio, ó, isso aqui é o ponto médio entre esse valor e esse valor. Professor, como que você calcula o ponto médio? O ponto médio é o seguinte, você vai pegar sempre dos dois termos centrais, o limite, né, o valor inferior, mais o limite, né, o valor superior, e você vai dividir por 2. Perfeito, perfeito. Bom, só que ela trouxe uma informação interessante. Ela falou o seguinte: digamos que fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó, ao invés de ser 8, fosse 6, aí a mediana passaria a ser igual a quanto? Passaria a ser igual a 6. Opa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então ó, a mediana passaria a ser igual a 6. Perfeito? Opa, então peraí. Então, se a mediana passaria a ser o número 6 e o ponto médio é o limite inferior e o limite superior, e nós só estamos trabalhando com números inteiros, então a conclusão que nós vamos chegar é que esse valor aqui, ó, é igual a 6. Tudo bem? Perfeito. Então, se você encontrou que esse valor é igual a 6, quem tem um pouco mais de familiaridade com os cálculos já consegue perceber que, então, esse outro valor aqui é igual a 7. Esse outro valor é igual a 7. Professor, peraí. Vamos falar a mesma linguagem. Professor, eu não tenho familiaridade com números, então como que eu iria perceber que esse valor aqui é igual a 7? Ou como que nós vamos chegar nesse 7 aqui? Então você vai fazer o seguinte: ponto médio é limite inferior mais limite superior dividido por 2, correto? Correto. Então, o ponto médio, você já sabe que é 6,5. Você vai ficar com 6,5, que é igual ao limite inferior, que é 6, mais o limite superior dividido por 2. Ó, 2 que multiplica 6,5 vai ser igual a 13. Então, ficamos com 13, que é igual a 6, mais limite superior. O 13 vai ficar quietinho aqui na dele. Esse 6 que está positivo vai vir para cá negativo. Menos 6, isso aqui é igual ao limite superior. Ou seja, 13 menos 6, isso aqui então é igual a 7. Bem, isso aqui é só para quem não ainda tem familiaridade, porque observa que eu não precisei fazer todos esses cálculos aqui para perceber que esse valor aqui é 7, tá? Mas, de qualquer forma, é bom a gente formalizar como é que nós chegamos nesse valor aqui. Perfeito? Perfeito. Então, ó, desses 8 valores aqui, nós já temos 2. Nós já temos 2. Agora precisamos trabalhar com esses valores, com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui à esquerda, a banca ela deu uma dica. Como assim ela deu uma dica, professor? Deu sim, ó. Ela falou que a média desses quatro menores valores, qualquer valor abaixo de 6,5 são considerados menores valores, tá? Então é 5,75. Opa, então se é 5,75 e a fórmula da média é o somatório dos elementos dividido pela quantidade, então você pode entender o seguinte, que 5,75 é igual então esses três valores aqui, então nós temos o somatório de x, né, mais 6 dividido por 4. Bom, esse 4 que está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Eu já vou fazer direto. 4 vezes 5,75. 4 vezes 5 dá 20. Coloco 0 sobre 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Coloco 0 sobre 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. Então, ficamos com 23, que é igual ao somatório desses valores aqui, menos 6. Bom, se fizermos aqui
20, aqui é 23, tá? Coloquei 32, mas é 23. Então, se fizermos aqui mais 6. Se fizermos aqui 23, ó, esse 6 que está positivo, ele vai passar para o outro lado do sinal negativo. 23 menos 6 é igual ao somatório dos elementos. 23 menos 6, isso aqui é igual a 17. Então, qual que é a conclusão que nós conseguimos tirar disso tudo aqui, ó? Que somando esses três valores aqui, ó, isso aqui tem que ser igual a 17, tá? Não pode ser maior do que 17. Bom, aqui você tem alguma dica. Qual que é a dica que você tem? Você pode pegar esse 17 aqui e dividir por 3 números, por 3, né? Por que 3? Ó, porque nós temos três valores. Então, 17 dividido por 3, eu sei que 5 vezes 3 dá 15, para 17 falta 2. 2 não dá para dividir 3, coloca uma vírgula e um zero. 6 vezes 3 dá 18, para 20 falta 2. Pessoal, parei por aqui. Encontramos 5,6. Só que não pode ser 5,6 porque a banca já forneceu, já informou que os números são inteiros. Eu vou pegar esses valores aqui e vou maximizar, vou arredondar para cima. Por que para cima? Porque o 6 é maior do que 5. Se fosse 5,4, aí nós arredondaremos para baixo. Como 5,6 é um valor acima da metade de 5,5, então nós vamos arredondar para cima. Então, 5,6 nós vamos arredondar para 6. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Mas espera aí. Se eu tenho 6 mais 6 dá 12, 12 mais 6 dá 18. Então, peraí, aqui tem alguma coisa que não está batendo, porque se o total é 17, não pode ser tudo 6. Então, eu vou diminuir um valor. Eu vou diminuir qualquer valor? Não. Se os dados estão em rol, então eu vou diminuir o menor valor. Então, eu vou fazer 6 e vou diminuir 1. Então, aqui nós vamos ficar com 5. Olha só que interessante. 6 mais 6 dá 12, 12 mais 5 dá 17. Então, realmente bateu com essa informação aqui. Então, nós já conseguimos chegar na conclusão que, como é uma única moda e ele quer a moda é o termo que mais aparece, a gente já consegue concluir que a nossa moda é igual a 6. Então, se a moda é igual a 6, a gente já consegue marcar que a alternativa é a letra C. Mas eu sei, calma, 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 calma. Pessoal, a gente já parou a questão por aqui, mas aqui é mais por questão de didática mesmo. Vamos aproveitar esse espaço para estudar. Então, vamos avançar mais um pouquinho. E se fosse o final aqui, ó? E se fosse no final? Observa que eu nem preciso me preocupar com esse final aqui, mas e se por acaso precisássemos? Aí nós faríamos a mesma coisa. Ele falou que a média dos quatro maiores números é 8,25. Ó, essa média aqui é 8,25. Bom, se é 8,25, observa que eu já tenho 7 aqui. Então, nós vamos trabalhar com o seguinte: pegar a média 8,25. Isso aqui, então, é igual ao somatório de x novamente, desse x aqui, mais, ó, mais 7, porque você já tem 7, dividido por 4. Então, você vai fazer 4 e multiplica 8,25. 4 vezes 5 dá 20, coloca o zero e sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Coloca o zero e sobe 1. 4 vezes 8 dá 32. Com 1, 33. Então, ficamos com 33. Duas casas depois da vírgula. Da direita para a esquerda, duas casas. Então, ficamos com 33. É igual ao somatório dos elementos mais 7. Esse 33 vai ficar quietinho aqui na dele. Esse 7 que está positivo, ele vai vir para cá negativo. Menos 7. Isso aqui, então, é igual ao somatório de x. 33 menos 27, vamos lá, se fosse 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Então, aqui ficou igual a 26. Então, 26 é igual ao somatório desses elementos aqui. Pessoal, então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que somando todos esses valores aqui, isso aqui tem que dar igual a 26, correto? Correto. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. Você vai fazer, né, 26 dividido por 3. Bom, 8 vezes 3 dá 24. Para 26 falta 2. 2 não dá para dividir 3, então coloca uma vírgula e um zero.
6 vezes 3 dá 18, para 20 falta 2. Então encontramos 8,6. Mais uma vez, vamos pegar esse 8,6 e vamos arredondar para 9. Então aqui nós vamos ficar com 9 e com 9. Mas voltando ao mesmo problema, peraí. 3 vezes 9, 9 mais 9 vai dar 27. Se vai dar 27, e aqui eu tenho 26, então não pode ser 9. Então vou ter que baixar um valor aqui, ó. Então, aqui tem que ser 8. Perfeito, perfeito. Só que observa que esse aqui é uma resposta que realmente pode acontecer. Deixa eu só arrumar esse 8 aqui. Pode acontecer. Então podemos ter moda 9, não tem problema. Só que ele falou que é unimodal. Se ele falou que é unimodal e nós já sabemos que essa moda aqui é igual a 6, então aqui não pode ser 9. Tanto que não pode ser 9, a própria FGV, sabendo-se disso, ela nem colocou 9 nas alternativas. Então aqui nós vamos ter que ir filosofando, tá, pessoal? Vamos brincar com os valores até dar o número 26. Mas independente de vocês brincar com os valores, você vai perceber o seguinte, que os valores eles vão ser diferentes um do outro, tá? E mesmo sendo diferente, ainda você vai ficar com moda igual a 6, tá? Você nunca pode desobedecer esse critério aqui, ó, de ser unimodal. Tudo bem? Então, mais uma vez, sem precisar concluir esse finalzinho aqui, ó, porque a FGV não quer que você faça isso, você já consegue perceber que, de fato, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa C. Aqui é só um esquenta, hein? Ó, já resolvemos duas questõezinhas. Vamos para a terceira. A terceira questãozinha diz o seguinte, vamos lá. Ela fala que em um dado viciado, a probabilidade de obter um número 6 como resultado de um lançamento é de 20%, e as demais faces são equiprováveis. Lançando-se esse dado duas vezes seguida, a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos nesse lançamento seja exatamente 10 é. Pessoal, isso aqui é bem típico FGV, esse tipo de questão, né? Então, a FGV ela adora essas questões aqui envolvendo dados, mais de um lançamento, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A gente observa que se a probabilidade de sair o número 6, ó, sair o número 6 é de 20%, então significa que esse dado aqui é um dado viciado. Ó, é um dado viciado. Então, é viciado para quem? Para o número 6. Se os outros valores são equiprováveis, então significa que o restante tem a mesma probabilidade de serem sorteadas. Então, observa que o número 6, nós temos aqui 20%. O número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é os. Opa, 6 não. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai pegar o seguinte: a probabilidade total é sempre igual a 1 ou 100%. Então, você vai pegar 1 ou 100% e você vai descontar 20%. Então, você ficou com 80%. Então, você ficou com 80%. Desses 80%, você vai dividir pelo total de possibilidades, que pode sair 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito? Bom, 80 dividido por 5, eu sei que uma vez 5 dá 5, para 8 falta 3. Desce esse zero aqui. 6 vezes 5 dá 30, para 30 zero. Então, encontramos aqui 16%, ou então, né, 0,16. Perfeito? Então, essa é a primeira linha de raciocínio que vocês precisam desenvolver. Entendendo isso, aí vocês vão simular realmente dois lançamentos. Ó, você tem dois dados. Então, vamos lá. Dois dados são um único dado, né, mas ele é lançado duas vezes. Então, vamos considerar aqui dois lançamentos. Então, num dado, você tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. No outro lançamento, pode sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, ele quer exatamente 10. Então, vamos simular esses resultados aqui. Começando por 1. 1 mais o valor máximo, 1 mais 6 é igual a 7. Então, não pode ser 1 e 6. Vamos para o próximo. 2 mais 6 é igual a 8. Não, já não deu, então esquece. Vamos pegar 3 mais 6 é igual a 9. Não deu 10. Precisamos de 10.
4 mais 6, ó, 4 mais 6 é 10. Opa, 4 mais 6 é 10. Então, vamos anotar aqui, ó. Podemos ter 4 e 6. Perfeito? Mas, agora vamos calcular outras probabilidades. 4 e 6 já foi, vamos tentar com 5. Ó, o 5, eu só posso ter 5 e 5. Opa, só posso ter 5 e 5, 5 e 5 é 10. Então, vou colocar aqui, ó, 5 e 5. Na verdade, eu vou apagar esse travessão aqui, senão vocês vão pensar que é um sinalzinho de menos. Aí, vamos lá. Perfeito. Bom, mas será que tem algum outro resultado? Tem sim, ó. Pode ser que saia 6 e 4. Ó, possa ser que saia 6 e 4. Então, na verdade, ficamos com 4 e 6, 5 e 5 e 6 e 4. Então, nós temos três resultados possíveis. Como nós já sabemos as probabilidades, agora é só você pegar e multiplicar os resultados e depois somar. Como assim, professor? Vamos lá. A probabilidade de sair 4, ó, a probabilidade de sair 4 é de 16%. Então, você vai colocar aqui, ó, 0,16. E a probabilidade de sair 6, 0,2 mais probabilidade de sair 5, 0,16. A probabilidade de sair 5 também 0,16. Não, peraí. Uhum. Vamos ver uma coisa aqui. É isso mesmo. 0,16. Mais a probabilidade de sair 6. A probabilidade de sair 6 é 0,2. A probabilidade de sair 4 é 0,16. Então vamos lá, pessoal. Vamos ficar com 2 vezes 16 vai ser igual a 32. Observa que são três casas depois da vírgula. Então, da direita para a esquerda, três casas. Mais 0,16 que multiplica 0,16. Vamos lá. 0,16 que multiplica 0,16. 6 vezes 6 dá 24. Eu coloco 4 e sobe 2. Que 6 vezes 4? 6 vezes 6 dá 36. Coloco 6 e sobe 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 1 vezes 16 é igual a 16. Então, ficamos com 6. Aqui ficamos com 15. Ficamos com 1 e ficamos 1 mais 1, 2. São 4 casas depois da vírgula. Da direita para a esquerda, 4 casas. Então, encontramos 0,0256. 0,0256. Mais aqui, 2 vezes 16 vai ser igual a 32. São três casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, três casas. Perfeito, perfeito. Então, tudo o que precisamos fazer é somar essas probabilidades aqui, ó. Então, ficamos com 0,032, 0,032, 0,032 e depois ficamos com 0,0256. 0,0256. Só isso. Então vamos lá. Aqui vai ficar 6. 2 mais 2 dá 4, com 5, 9. 3 mais 3, 6, 7, 8. Aqui 0, vírgula. Então ficamos com 0,0896. Ó, ficamos com 0,0896. Ou, se multiplicarmos por 100, vamos ficar com 8,96%. 8,96% é o que está expresso, então, na alternativa C. Pessoal, a FGV adora esse tipo de questão, tá? Então, coloca um asterisco aí, porque realmente essa questão aqui possa ser que apareça, não dessa forma, desse jeito aqui, mas nesse mesmo estilo, de você pegar um dado, lançar ele novamente e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, essa questãozinha aqui muito tranquila, né, comparado às outras. Aqui fala o seguinte: em um laboratório clínico, a equipe de biossegurança investigou a possível relação entre o número de procedimentos realizados e a ocorrência de acidentes com perfurocortantes. Para essa análise,
decidiu utilizar uma ferramenta capaz de verificar a associação entre duas variáveis quantitativas. Assinale a opção que indica a ferramenta correspondente a essa análise. Toda vez que você for fazer uma análise bidimensional, por que bidimensional? Porque você vai analisar duas variáveis ao mesmo tempo. Então, análise bidimensional. Vocês não precisam perder tempo, vocês podem ir sem medo de ser feliz para o gráfico de dispersão. Ó, observa que aqui nós temos duas variáveis. Ó, nós temos a variável x e aqui nós temos a variável y. Tudo bem? Então, através do gráfico de dispersão, que inclusive tem ferramentas para você medir até a correlação entre essas duas variáveis, mas como ele pediu aqui na parte gráfica, então a ferramenta que indica é o nosso diagrama de dispersão. Diagrama de dispersão é a alternativa C. Não sei por qual motivo, não sei se foi um erro do que concursos ou da própria FGV que acontece, né? Ela marcou a alternativa B. Mas não é a alternativa B. O correto é a alternativa C, tá? Toda vez que você for representar graficamente a relação entre duas variáveis, você vai sem medo para o diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão. Ok? Bom, vamos então para a última questãozinha de hoje, a qual fala o seguinte: estudando a estrutura salarial de sua empresa, o Departamento de Recursos Humanos observou que a média e o desvio padrão atuais do salário dos funcionários é de, respectivamente, 4.000 e 300. Então, 4.000 representa, então, a média e 300 representa, então, o nosso desvio padrão. A diretoria estudou os dois cenários possíveis para obter ajustes salariais para todos os seus funcionários. Então, nós temos aqui, com base nessas informações, é correto afirmar que... Pessoal, tem uma tabelinha, inclusive lá dentro da plataforma, lá para os meus alunos, eu já entrego essa tabelinha pronta. Não só entrego, como eu também incentivo eles a utilizar bastante, porque essa tabelinha é uma tabelinha fácil de memorizar. Você consegue resolver rapidamente as questões. Então, como que meus alunos aprendem a resolver essa questão? Eles vão pensar no seguinte: a média, a média, ela é afetada, a média, que é uma medida de posição, ela é afetada por soma, subtração, multiplicação e divisão. O nosso desvio padrão é uma medida de dispersão. O desvio padrão, ele é afetado somente pela multiplicação e pela divisão. Tudo bem? Então, vamos lá. No cenário A, todos os funcionários receberam um aumento fixo de R$ 200. Então, se eles receberam um aumento fixo, eu só trocar aqui, se eles receberam um aumento fixo, então significa que esse aumento corresponde a uma soma. Então, você está com o salário e aumentou R$ 200, aumentou R$ 50, tudo bem? Perfeito. Bom, e com relação ao cenário B, ele falou o seguinte: todos os funcionários receberam 5% de aumento. Então, você está pegando o salário e você está aumentando em 5%. Só que esse aumento aqui, percentual, refere-se a uma multiplicação. Perfeito? Perfeito. Então, com base nesses conceitos aqui, você consegue observar que, pelo cenário A, a média passa a ser 4.200. Realmente, a média ela é afetada pela soma. E pelo cenário B, o desvio padrão passa a ser 315. O desvio padrão ele é afetado por multiplicação. Para você chegar nesse 315 é fácil. Você vai pegar R$ 300 e você vai multiplicar por esse aumento de 5%. Ou seja, você vai ter 100% mais 5%, você vai ficar com 105%. 105% dividido por 100, você vai ficar com 1,15. Então, vamos lá. 3 vezes 5 dá 15, coloco 5, sobe 1. 3 vezes 1, 3 vezes 5 dá 15, coloco 5, sobe 1. Coloquei errado, desculpa. Aqui dá 3,15, aqui é 3,05. Não foi 15% de aumento, foi 5%. Agora sim, 3 vezes 5 dá 15, coloco 5, sobe 1. 3 vezes 0 dá 0, com 1, 1. 3 vezes 1, 3. Esses dois zeros sobrou, vai vir para cá. 2 casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, 2 casas. Então, realmente, nós ficamos com um aumento aqui do desvio padrão de R$ 315. Então, a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão é a alternativa A.
Talvez você não tenha entendido bolufas de nada disso que eu falei. Realmente, se você não entendeu, é porque sua base em estatística está muito fraco. Porque isso aqui são as propriedades dentro da estatística descritiva. Essas propriedades envolvem as medidas de posição, as medidas de dispersão e as medidas de dispersão relativa. Então, realmente, se você não entendeu bulufas de nada, por mais que eu trago a tabela, por mais que eu desenho, sinalize, você ainda não vai conseguir compreender, tá? Então, você precisa fortalecer a base para aí sim você então entrar nas propriedades. Bom, se você ainda se sente fraco ou você realmente precisa aprender estatística para poder resolver esse tipo de questão rapidamente, aí fica o convite para vocês, pessoal. Nós já temos o curso preparadíssimo, pronto só para receber vocês, um curso de estatística para PCPR, 100% focado no edital da FGV. Como que você vai ter acesso? Você vai fazer o seguinte: você vai entrar no nosso site, o link está aparecendo aqui na descrição, e você vai pesquisar, ó, pela PC Paraná. Você clicando em PC Paraná, observa que você já tem aqui, ó. É só você clicar em comprar. Como que funciona? Atualmente está saindo R$ 250 e você pode parcelar em 12 vezes de R$ 25,86. Como funciona? Funciona o seguinte: comprou, pagou, estudou. Simples assim, ó. Acesso imediato. Então, os conteúdos já estão disponíveis. Aulas em vídeo. Professor, não tenho tempo para assistir aula, não tenho tempo para assistir vídeo. Então, você já parte para os PDFs, tá? Os PDFs, eu acredito que até acelera um pouco mais a sua preparação. Mas eu confesso, né, para quem está começando a estudar estatística por PDF, eu acho mais difícil. Então, se você está começando, eu recomendo vir para os vídeos. Depois sim você vai para os PDFs. Nós vamos ter bastante simulados, inclusive eu vou entregar esses simulados lá dentro da plataforma e também no nosso grupo lá no Telegram. Então vocês vão ter simulados, plantão de dúvidas diretamente comigo, e o curso ele vai estar sempre atualizado. Então observa que aqui nós estamos trabalhando com questões. Cadê? Onde que está? Aqui, ó, nós estamos trabalhando com questões 2026. Então, todas as questões dessa aula foi 2026. Aí você pensa comigo, se no YouTube as questões já estão atualizadas, imagine para quem está pagando. Então, pessoal, isso aqui é o que eu posso oferecer para vocês para ajudar vocês finalmente ter usar esse uniforme aqui da PCPR. Bom, paramos por aqui. Sábado que vem, vamos continuar então com essas questões de estatística da FGV focada no edital da PCPR. Mais uma vez, foi um prazer. Beijão no coração e até sábado às 8 da manhã. Até mais!